Saudações, amigos do canal Agartha. Vivemos no ocaso deste desafiador ano de 2020, quando para muita gente como que o mundo parou, colocando novos paradigmas e outras tantas incertezas, um sinal dos céus deveras eloquente que tem chamado a atenção dos astrólogos já faz bastante tempo, e que muito provavelmente também estará assinalado nas profecias. Estes planetas gasosos visíveis, os gigantes Júpiter e Saturno, sempre foram associados às transformações sociais da humanidade, daí serem chamados senhores do tempo ou cronocrátores. Na verdade, os seus ciclos combinados alcançam formar várias escalas de tempo, servindo assim para assinalar realidades diversas como gerações, mudanças sociais e até novas civilizações, entre outros, incluindo a própria evolução espiritual interior. O ciclo básico dessas conjunções é de 20 anos, chamado Catum na astrologia maia. O valor 20 corresponde, ademais, à proporção dos fractais completos de transição dos ciclos, como veremos, e talvez por isso o ano atual, que o redobra, tenha tal impacto sobre os ritmos do tempo. Uma das características destes planetas é a sua complementaridade, onde Saturno representa a contração e Júpiter representa a expansão. As conjunções denotam, é claro, uma harmonia, um equilíbrio na balança das coisas, e o equilíbrio é tradicionalmente também um princípio criador. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Como os grandes regentes do Olimpo, tudo começou com Saturno, que, após a sua idade de ouro, começou a devorar os próprios filhos, até que Júpiter se rebelou e tratou de destroná-lo. Tais fatos demonstram, pois, o papel destes planetas nas origens das coisas. Desde Kepler, que se dedicou muito ao assunto, a conjunção dos cronocrátores costuma ser associada à estrela de Belém, vista pelos reis magos no nascimento de Jesus. Contudo, várias coisas fazem da atual conjunção algo assim tão especial. Além da perfeição obtida pela grande proximidade aparente dos planetas, um verdadeiro eclipse, no caso, a sua presença em Aquário neste momento e em pleno solstício incorpora todo um rico simbolismo. Com efeito, representa um augúrio importante que essa estrela de Belém reapareça agora não apenas no signo de Aquário, como também no solstício de Natal do hemisfério sul. Além disso, esta conjunção está apenas abrindo um ciclo de 60 anos ou mais de conjunções em signos de ar, quer dizer, uma geração completa. Tudo isto ajudando a preparar a humanidade a conviver com energias mais etéreas e refinadas. Ademais, a presente conjunção possui um sentido ativador das novas energias, por envolver os regentes clássicos dos ciclos que a humanidade começa a viver, a nova era de Aquários e a nova terra do sexto sol maia, que é também a sexta raça raiz. O assunto das raças raízes sempre dá margem à confusão, já que está repleto de véus e de simbolismo. Daí convir trabalhar sempre que possível com os padrões maias de tempo, que encontra respaldo nos ciclos antropológicos com que a própria ciência trabalha. Trata-se com efeito este, então, de um poderoso sinal dos tempos vindouros, quando teremos essas energias devidamente harmonizadas por vários milênios. Afinal, a era de Capricórnio posterior também preserva a mesma regência saturnina, de modo que, aqui sim, podemos dizer que as energias astrológicas e religiosas das eras, de um lado, e as energias antropológicas da raça de outro, adquirem uma simetria e harmonia, configurando tal cenário um papel fundador e de segura transição de rondas mundiais. Talvez por isso, afinal, é que o próprio símbolo do aguador traga as suas duas ondas paralelas. Aquário é o signo do filho do homem, e considerando o simbolismo de Saturno e Júpiter, podemos ver na sua conjunção uma perfeita imagem da sagrada Eucaristia, posto que Saturno traz o pão do conhecimento, como o maná do deserto com Moisés, e Júpiter traz o vinho do idealismo e da compaixão.
E aqui cabe observar o significado da palavra Belém como a casa do pão. A Eucaristia é ela mesma um símbolo da sinarquia, que é basicamente a mútua colaboração do poder espiritual e do poder temporal, ou, na linguagem bíblica, a unidade da lei e dos profetas. Neste caso, Saturno simboliza o temporal e Júpiter representa o espiritual, uma vez que este planeta sempre esteve mesmo associado à espiritualidade. No caso bíblico, a sinarquia está simbolizada pela cooperação entre Abraão e Melquisedeque. Não muito diferente é o simbolismo na cavalaria da espada Excalibur, do poder e conhecimento, e do cálice Graal, da compaixão e da salvação, sob a cooperação sinárquica entre Arthur e Merlin. A própria passagem do cetro joviano de Peixes para a sexta era solar pode representar uma verdadeira transubstanciação da água no vinho. As águas da era pisciana purificaram os espíritos para eles poderem agora manifestar este idealismo e compaixão tão característicos do sexto raio de devoção. Analistas costumam associar as conjunções básicas Jusá, palavra que é a contração de Júpiter e Saturno, empregada em algumas correntes, aos ciclos da economia, havendo 10 anos de contração e outros 10 anos de expansão econômica. Naturalmente, estes fatos tendem a se refletir em outros aspectos da cultura. Ideias de contração e expansão estão presentes nos princípios opostos do Tao e também nos ritmos da alquimia espiritual. Note as semelhanças entre os símbolos desses gigantes gasosos do nosso sistema solar. Trata-se de semiluas vinculadas de forma distinta aos braços da cruz dos elementos, isto é, energias opostas atuantes na esfera material. Nas conjunções Jusá, tais princípios ocorrem no plano social. Naturalmente, energias semelhantes existem no próprio simbolismo do Sol e da Lua, porém numa dimensão mais subjetiva e individual, no caso mental e psíquica, respectivamente. Vale notar, então, a simetria existente entre os ciclos desses planetas e os luminares análogos. Sol e Júpiter com 12 meses e anos, e Lua e Saturno com 28 dias e anos. Isso significa, pois, que o indivíduo consciente tem o poder de realizar brevemente, nos seus ciclos pessoais, aquilo que a coletividade precisa de toda uma geração para alcançar. No símbolo do Tao mencionado, o Sol e a Lua ocupam então as posições dos pequenos Yin e Yang centrais, e que representam aqueles aspectos mais internos, harmônicos e equilibrados das energias. E para encerrar o nosso pulsante assunto, devemos tecer algumas considerações sobre a entrada da nova era, não raro tema de acalorados debates entre os estudiosos. Normalmente se dividem as eras simetricamente em ciclos de 2160 anos, sendo este o procedimento mais correto, porque as eras devem ter tamanhos iguais, da mesma forma como os signos do zodíaco tropical também têm. A transição de um ciclo ocorre em 10% do tempo no final da era antiga e outros 10% no começo da era nova. A isto se chama, pois, de fractais de transição, pois fala-se muito sobre transição, mas pouco se sabe o que isso significa realmente, ou como tal coisa funciona. E o fato é que existe uma etapa negativa ou desconstrutiva de transição no final da velha era, e outra etapa positiva ou construtiva de transição no começo da nova era. De todo modo, a era começa no momento central exato dessa transição completa, que é quando surge o avatar da era para fazer por fim deslanchar as novas coisas. Considerando então o calendário corrente da era cristã, porque se houve erros no seu registro inicial, como se diz, jamais se tratou de oficializar todavia uma correção, e a questão terminou passando por fato consumado. Então, descontando os 10% ou 216 anos da Era de Peixes, a sua transição começou lá em 1944, praticamente sob o fragor terrível das bombas atômicas. Ali, com efeito, aconteceu uma virada na tecnologia humana, tal como na geopolítica internacional.
O estudioso maianista José Arguelles costumava inclusive colocar ali mesmo o começo da nova era, pois existe inclusive um modelo maia de 13 eras de 2000 anos cada, onde neste caso a nova era realmente já teria chegado, em torno da virada do milênio. Retrospectivamente, em 1981, ocorreu uma conjunção Jusá tripla, semelhante à que teria acontecido no nascimento de Jesus, e que aconteceu já, aliás, também em elemento ar. Vale notar que Alice Bailey previu a chegada do Cristo para em torno de 1980. Porém, tais coisas não são contradições, porque a transição é ampla e a própria vida do Messias possui vários marcos importantes. De outra parte, também existe certo modelo mais astronômico, por assim dizer, pelo qual a era de Aquário tardará mais a chegar, apenas porque a constelação de Peixes ocupa uma área mais extensa do céu do que outras constelações. Esta é o que se poderia chamar de a teoria bastarda das eras, para a qual muitos astrólogos atuais infelizmente têm migrado, seduzidos pelas colocações leigas dos astrônomos e atraídos por um pseudo-cientificismo vão, já que a própria ciência tampouco reconhece tais influências. Consideramos este modelo assimétrico, amador e até como anti-astrológico, pois afronta as harmonias cósmicas e dá às constelações físicas um peso que não possuem dentro da verdadeira mágica do tempo. O verdadeiro pensamento ancestral olhava com certa reserva a astrologia. Platão, por exemplo, dizia que não devemos nos ocupar demais do céu, e sim com as ideias, isto é, os arquétipos universais, o que envolve naturalmente a própria geometria sagrada. Muitas teorias se criam, ademais, para ajustar as coisas à chegada deste ou daquele pseudo-avatar. De todo modo, cada um pode escolher o modelo que preferir, por sua inteira conta e risco. E com isto chegamos ao final de nossa breve apresentação especial de Natal, e de um Natal também certamente importante em função desta rara e oportuna conjunção. Talvez apenas o tempo possa trazer à tona tudo o que pode comportar este verdadeiro sinal dos céus para a humanidade. O ano de 2020 em questão, que aliás também abre toda uma nova década, enfatiza na sua numerologia o valor 20 das conjunções sinódicas ou básicas Jusá. Tudo indica que os acontecimentos do ano seguirão refletindo-se pela década afora, justificando assim a ideia do novo normal. A conjunção especial de Natal está incluída, pois, nessa nova grande realidade, permitindo assimilar com vagar as suas energias e refletir sobre os seus significados, em termos de harmonias e unidade dos opostos, algo sempre salutar para fins da iniciação. A ideia do equilíbrio dos contrários está presente no simbolismo maçônico das duas colunas, as quais costumam ser encimadas pela abóbada celeste de um lado e pela própria Terra de outro lado. Céu e Terra são temas comumente associados a Júpiter e a Saturno, respectivamente. A iniciação representa justamente atravessar as colunas de rigor e brandura, também presentes nas colunas extremas da árvore sefirótica, e, por que não dizer, também nas nadis solar e lunar e da Epíngala de Kundalini na Yoga. Assim, embora estejamos adentrando num período de rigor ou de contração, impulsionado pelas próprias condições políticas e sanitárias do momento, a energia também é favorável para a introspecção e para a espiritualidade, tal como para o cultivo do conhecimento e da própria iniciação. A soma de 12 e 28 anos dos cronocrátores dá 40 anos, que é um período bíblico de crescimento espiritual e de provações. Casualmente, o ano de 2020 resulta no mesmo valor, 40. Não há dúvidas, afinal, de que os tempos clamam realmente pela própria iniciação do mundo. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.